Sabia que pelo Jinshin Jyutsu, a relação de vírus, questões cerebrais, de nervos, que o Covid tanto tem a ver, faz uma relação direta com o nosso segundo cérebro, que é o intestino grosso. E também, pelo Jinshin, a gente compreende por que tantos casos mais sérios de Covid também atacam os rins. Tá tudo interligado e eu explico isso tudo aqui hoje. Bem-vindo ao Filosofando no Jinshin Jyutsu. Toda quinta-feira eu tô aqui para a gente discutir um pouco mais e compreender questões do Jinshin Jyutsu relacionadas com outras filosofias, outros conhecimentos, ou mesmo aprofundar o próprio Jinshin Jyutsu, que é uma filosofia milenar japonesa com muita base, muito conhecimento profundo, mas que na hora de eu aplicar e ensinar vocês aqui, parece tudo mais fácil. Que nem um grande artista que estuda muito para aprender a técnica mais apurada para depois, de uma forma muito simples, fazer uma obra de arte com as coisas mais singelas. Jinshin Jyutsu é igualzinho. A gente estuda muito, tem muita bagagem para a gente trocar aqui, mas na hora de aplicar, qualquer pessoa que conheça o ponto certo pode fazer em si mesmo ou nas pessoas próximas da sua vida. E eu achei interessante hoje falar com vocês sobre a estrela que a gente trabalha, o profissional do Jinshin Jyutsu utiliza na hora de escolher que fluxo vai fazer no seu paciente. Que estrela é essa? Na hora de eu escolher que fluxo eu vou fazer, são várias questões que a gente engloba. Óbvio que primeiro vai ser a queixa do paciente. Mas além disso, também a gente vai olhar aquele corpo e fazer uma análise do físico da pessoa, para ver se tem um lado que chama mais atenção que outro, ou se a pessoa tem mais energia para cima ou para baixo do corpo. Várias leituras corporais podem ser aproveitadas. Também o profissional lê o pulso, que a gente diz, que é tocar no pulso do paciente e poder escutar com cada um dos 6 dedos que a gente toca nos 2 pulsos, os órgãos todos desse paciente, como é que estão funcionando, que tipo de emocionalidades estão acontecendo ali dentro, que linha do corpo que está chamando mais atenção. São todas informações que um profissional que teve toda essa bagagem de estudo pode aproveitar. E além de todas essas informações, a gente trabalha muito com essa estrelinha. Essa é a estrela de 5 pontas. Em cada uma das pontas, nós temos 2 órgãos físicos que correspondem a uma profundidade. O fígado vesícula ficaria numa das pontas relacionado com a 3ª profundidade e também é muito conectado com o que a gente vive agora do coronavírus. Essa energia, ela segue energizando a próxima, que é o pulmão e o intestino grosso. Então, a energia de uma ponta segue para a segunda e depois, do pulmão e intestino grosso, segue para a 3ª ponta, que é do coração e intestino delgado, a 5ª profundidade. Continuando a seguir, energizando a próxima ponta, que será o rim e bexiga, ligado com a 4ª profundidade. E assim seguimos para a outra pontinha da estrela, que está relacionado com o baço e estômago, que vai retornar com a sua energia para o fígado vesícula. Como no corpo da gente, tudo interligado. Mas as relações não param por aí. Nós também podemos ver a conexão desses órgãos todos pelas pontas da estrela, criando um movimento da própria estrela, onde ponta verde vai para a vermelha, que vai para a amarela, que depois segue para a branca, para a azul e retorna para a verde, cada uma das pontas dando suporte para a outra.
e algo que eu tenha como coronavírus ali como efeito na ponta verde vai ter uma relação direta com o sangue, com o cérebro, e a causa disso pode estar nas pontas inferiores, que seria uma energia que nem consegue chegar no coração e intestino delgado, a primeira das possibilidades e causa, ou a energia que vem ali da ponta azul, que é o rim e a bexiga, que nem consegue retornar para a terceira profundidade, que está enferma com o coronavírus. Assim, a energia fica estancada e criando ainda mais problemas e efeitos desse coronavírus. A energia do coronavírus que nem chega no coração e no intestino delgado cria as diarreias e também complicações do coração para quem já tem alguma enfermidade aí. E já o rim também pode ser afetado porque há muito acúmulo de energia que não consegue fluir e retornar para a pontinha verde do fígado, vesícula, onde está acontecendo a enfermidade do coronavírus. Assim, veja como que uma coisa interliga com a outra, um órgão cria problema no outro. Mas se a gente lembrar, ainda existe a energia que circula. E essa energia de efeito do coronavírus não vai circular para a pontinha seguinte, que é o pulmão e o intestino grosso ali do lado. Assim, o pulmão é muito afetado durante o coronavírus, como também o coração frágil que não consegue ter energia, ou mesmo a bexiga que não consegue retornar essa energia de volta lá para o fígado e vesícula, tudo interligado. Outra dica interessante desses efeitos, tanto na segunda profundidade, pulmão e intestino grosso, quanto na quarta profundidade, bexiga e rim, são os significados psicológicos de cada um desses. A segunda profundidade é a nossa tristeza e os nossos apegos. É importante que talvez todos nós, a humanidade que está vivendo essa pandemia, pense nesses apegos, pense na forma como se fecha, como se assegura, como se tivesse que se separar com muita proteção dentro das cidades, criando muros e condomínios cada vez mais protegidos, ou mesmo um país com o outro. Essa tristeza apegada tem a ver com a segunda profundidade, que pode ser uma das causas. E do outro lado, a quarta profundidade fala dos medos. O medo é a base de muitas das nossas reações. Até mesmo as pessoas que se acham muito corajosas e que não têm medo de nada, muitas vezes são as que têm mais medo, e esse medo tá lá escondidinho, sem que você nem perceba. O medo é o que faz a gente acreditar que uma coisa não vai dar certo e a gente tem que recorrer a outra com muita sofreguidão. O medo é que cria a polaridade, seja política, econômica, filosófica da vida, porque a gente se agarra num ponto como se aquilo fosse a boia de salvação. Outra possível causa da gente ter que enfrentar mundialmente essa pandemia. Mas como sempre aqui não é só filosofar, é também sempre deixar com você alguma dica que possa te ajudar. Vamos lá na primeira dica de hoje para ajudar todos esses apegos, essa sensação de que eu tenho que me proteger, me assegurar, me murar e separar dos outros. Coloque a sua mão direita no meio do pescoço, do lado direito ali do pescoço, perto da coluna. Relaxe sempre numa posição confortável, enquanto a mão esquerda fica sobre o osso malar, ali na bochecha do lado esquerdo. É apenas isso, relaxe e fique respirando pelo maior tempo possível. Se for fazer para o outro lado, apenas inverta as duas mãos para o outro lado do corpo.
Eu tenho tentado fazer um pouco mais lento para que você, durante o vídeo, já possa experimentar e ir fazendo. Mas quando fizer sozinho, fique o tempo que puder. Agora eu vou te pedir que você aperte aí essa mãozinha embaixo, que é o like, que me ajuda a divulgar mais esse canal. E vamos então para a segunda dica, e como eu disse, agora ligado com a quarta profundidade, os medos. Vamos deixar fluir a energia, o que tiver que ser, e botar esse medo para ser observado, não escondido. Para liberar nossos medos, usaremos as 2 mãos nas costas, na altura da cintura. Coloque os dedos ali, aonde seria o nosso rim, no final das costelas, atrás. Se for difícil, coloque as costas das 2 mãos ou daquela mão que não consegue chegar. E fique nessa posição relaxadamente. Pode se recostar, deitar, na maneira que for mais confortável para sentir o calorzinho nessa região. É tão melhor quando a gente começa a compreender e criar uma visão mais ampliada, abstrata, daquilo que nos aflige no momento. Cada situação que a gente vive, por mais dramática que seja, se a gente observa com mais abertura, a gente começa a relacionar, fazer outras associações que podem nos dar chaves importantíssimas de como a gente pode também ampliar e trabalhar diferente tudo isso. Espero te ver no próximo vídeo, na quinta, mas sempre se lembre, domingos eu falo sobre a previsão astrológica para toda semana e nas terças-feiras a gente fala sobre como equilibrar o seu corpo relativo a algum desconforto físico ou emocional que você tenha. Até lá!